Alô, teste. A hora que puder começar, avisa, Sérgio. Isso. E eu queria aparecer com um pouco mais de cabelo. Dá pra fazer essa. O impossível ele faz, milagre demora um pouco. Aí vai. Não, ano que vem. Já não cai daqui 2 semanas só. Essa das luzes do milagre. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu acho que dá pra todo mundo falar, né? Inclusive, né? Isso mesmo. Fala aí, Rodrigo. Alguma coisa? Fala alguma Teste. coisa. Teste. É. Pouco criativo, né? Boa tarde. Vamos lá. Pode começar? Calma, vou passar o endereço pro pessoal. www.responso.barra. Não, não é pra gente ouvir, é pra transmissão, é. Link para o vídeo. Tem que enquadrar de novo, Assad. Tem que enquadrar de novo a câmera. O Ortega não tá ainda. Olha, eu tô ficando preocupado com ele então, hein? Tá todo mundo aí, ó. Tá, ótimo. Nem fui no cabeleireiro. O problema hoje é que nós vamos ser mais professores do que alunos. Tem uma Rosmari. Ela participa bastante, né? A senhora tem ele legendado em português? Eu tenho, mas posso mudar. Eu não posso As falar. crianças. Não sabe se é em português, então. Não, eu tenho em português, mas é cópia pirata. Quer sem criança não pode? É pirata, mas não Eles baixam a resolução, né? Mas... Eu peguei, na verdade, na 2001. Eu sei que tinha na 2001 da Paulista. Ela comentou isso no chat passado. Ela pegou? E também a Associação Só que tá na língua original e sem legenda. Sem legenda? Não, eu peguei com legenda. Então, isso que ela quer fazer. deve ser fácil esse conteúdo. Ah, não. Não dá. Nem o Congresso. Não, sem agora. som. Tinha 3 línguas oficiais: inglês, hebraico e polonês. Nossa, que coisa. E onde foi isso? Em Israel. Bom. E daí, porque em Israel você fala muito polonês. Um dia vou. Mas Como eu vou ano, eu passo uma semana por ano na minha vida na Polônia, um dia eu vou aprender. Eu passo uma semana por ano na Polônia. Isso já nem os 3 já não nada. Agora, foi uma coisa que tinha nesse congresso, muitos poloneses, tinha gente da Ucrânia, então, gente sem dente na boca, uma coisa impressionante. Ah, eu tenho. Mas, bom, todo mundo fala isso. Mas tem um buraco aqui, um dente de ouro aqui. Dente de ouro, sim. Rodrigo, fala aí. Teste. Tá aparecendo ali na barra. Teste. Acho que melhorou. Bom, vamos ver o que o povo está falando aí. Podemos começar? Responda! Boa tarde. Nós estamos em 6. Ali eles estão em 6 também. Não entrou a slide. Digite a
chat difícil, como é que foi? Bastante gente participou. Umas 6. Sobre qual Então, foi? saiu, fizeram algumas perguntas. O primeiro aqui teve gente pra caramba, acho que quase todo mundo entrou. Depois foi só uma guia, o chat mesmo. Bônus. Obus? Bônus. Você colocou obus? Um bônus, se quiser. Um oso. Sacanagem. Tira Santos. Será que os outros são de outros estados? Eles dão uma olhada? Achei que você ia colocar obus. Endereço. Depois de Yom Kippur. Aquela casa que eles evacuaram não funcionava. Você foi de... Foi de Samuel? Então, Foi só uma- você devia ter ido nesse congresso do Rio que teve agora. Você ia gostar muito. Foi muito bom. Congresso de você ia gostar. É. Porque a discussão entre os sionistas, pós-sionistas, ou teve um lá que falou em neocionismo. Aqui no Rio? Teve um que eu achei que Aqui teve uma brasileiro? mesa lá de avião. Ah, eles vieram de lá. Isso, você não estava na abertura. Você estava na abertura? Como foi? Eu pensei O Aguinho. que ia fulano, E pensei o Aguinho? Quem? Como que foi? Quem? O Aguines. Então, o Aguines com o Rodara. O Rodara não chamou de pós-sionismo, ele falou de neocionismo. Esse vídeo do chat 2, onde você inserir? Em que sala? Depois a gente vai criar uma estrutura para colocar o material que já está no curso. Os dois falaram em espanhol. Eles são da onde? Da Esse Tel Aviv? Rodara, Depois também. não, o Aguines. Então a gente coloca tudo na sessão de vídeos da sala local de antissemitismo. Posso colocar lá? Pode. Não, porque aí tudo começou por conta disso. Um fala Panorama. A gente coloca todos aí. sionista, que é popular, diáspora, que se criou por causa da Segunda Guerra, que falou dos mitos, né, daqueles que criaram o Estado de Israel. E o Odara ia pular no pescoço dele. Eu também posso fazer uma... Ele não falou em chantagem emocional, mas ele deu a entender isso, porque eu não sou israelense. E aí eu pensei, não, é porque eles não acham que Israel foi criado fora disso, não é para isso, é para eles quando eles querem as regras israelenses, não regras de Deus, as regras do país, porque eu tenho que sair para casar, se eu quiser casar com um fechamento religioso, eu tenho que ir para Chipre. Todo mundo vai para Chipre. Queria partir assim, mas foi uma discussão muito acalorada. Foi. Você teve réplica, tréplica, foi bem interessante. Quem que organizou, Helena? Helena Levin. Ela sempre, eu sei, ela sempre organiza. Pela UERJ, né? Pela UERJ, né? Depois já teve mesmo de discussão, mesa, né? Mas aquela primeira, assim, como uma Qual
mas eu vou apresentá-lo. É Zibovícios, é assim mesmo que se lê. Tem um vascaíno que protestou. Sabe, tem um vascaíno que protestou. Vou matar. Coitado. Nem me fala, né? Vai pagar. Quem acessar o vídeo primeiro vai ganhar O meu um Romos, um o meu time de São Paulo acabou de vir na primeira divisão do Rio caiu. Nosso time, né? Só que andou contratando Filipeira, né? Não, é uma cotação de Não, peso. hoje foi outro. Uma cotação de peso. De peso. Hoje foi ótimo. Acho que alguém estava passando na cerveja. Quantos contratou? Um vendedor de camisa ou um jogador de futebol? Os dois. Porque acho que na verdade ele vai fazer mais sucesso como vendedor de camiseta. Eu fico pensando que acho que o Corinthians queria mesmo é isso, é capitalizar. É uma tirada de marketing violenta. Para conseguir o patrocinador da camisa também, né? Eu para pegar uma Samsung. Não, até um pouco mais. Não, claro. O nosso A Nike vem na manga agora, né? Vai vir na manga. Mas é A não ser que eles queiram usar a camiseta inteira, aí eu fiz o fenômeno. O fenômeno. Bom, pessoal, Vamos lá? Vamos começar a discutir a questão da contratação do Ronaldo. professor Rodrigo irá iniciar a mesa. Vai lá, professor. Só com o pau. Muito boa tarde a todos os nossos alunos do curso Panorama Holocausto. Boa tarde, internautas. Eu apresento o chat de encerramento do curso. É o terceiro chat, né, referente aí à totalidade das aulas. Apresento o professor Samuel Feldberg, que já esteve conosco no nosso mais recente chat, o chat número 2, que regressou há pouco de uma pesquisa de campo em Israel. A professora Ana Spitzkowski, a professora Ania Cavalcante, o professor Celso Zilbovicius e a professora Miriam Eusner, pela primeira vez. Então, dou lugar, portanto, às perguntas, podem elaborá-las aí por meio do chat, nós vamos respondendo por aqui. Já tem pergunta? Então, bom, boa tarde a todos. Eu vou me propor a responder a primeira questão da Rosemary, que pergunta, ela diz, a pergunta se refere ao último texto e gostaria de, se for pertinente, uma abordagem sobre a situação Israel e Palestina desde o final da guerra até os dias de hoje. Sei que o PHH abordou a situação do Holocausto, bem como a criação do Estado de Israel, se fez justa e necessária, mas existe também o outro lado dos palestinos. Obrigada. A sua pergunta, sem dúvida, é muito interessante, mas muito problemática, porque é um tema que poderia dar margem a outro curso completo, e nós simplesmente não temos aqui condições de fazer uma abordagem histórica de todo esse período e nem analisar a profundidade necessária a pergunta que você está nos fazendo. Não tem dúvida nenhuma que existe o lado dos palestinos, a abordagem do tema em relação à criação do Estado de Israel na ligação que tem com a questão do Holocausto, o panorama histórico que nós abordamos em relação aos refugiados judeus na Europa e as tentativas ao longo dos anos que se seguiram ao final da guerra de direcionar esses refugiados
à então Palestina e ao recém-criado Estado de Israel logo após 1948, está ligada à questão de uma massa de refugiados que não tinham um outro destino viável e, portanto, via a sua ligação com um novo Estado criado com objetivos, entre outros, de evitar que voltasse a acontecer o que ocorreu na Europa com a população judaica. Não há dúvida nenhuma que os palestinos sofreram com essa solução. A ONU propôs uma partilha para a criação de 2 estados independentes e a liderança palestina e a dos países árabes vizinhos à Palestina optou por recusar essa proposta das Nações Unidas e, sem dúvida nenhuma, houve consequências que afetam, por um lado, o Estado israelense que se criou, por outro lado, a população de refugiados palestinos que se mantém até hoje. Mas, como eu disse no início, esse é um tema muito abrangente, muito profundo, que, infelizmente, não pode ser tratado com a dedicação que ele merece numa ocasião tão breve como essa. Não sei, talvez mais algum dos meus colegas queira acrescentar alguma coisa a respeito. Celso, algum... Ok. Mais uma pergunta do Antônio da Silva. Aproveito a pergunta da Rosemary e faço o seguinte comentário. A questão palestina não está vinculada pelas falsas promessas dos governantes árabes que dissimuladamente impuseram um grande número de refugiados para a continuidade política antissemita e antisionista? Sem dúvida nenhuma, esse é um dos elementos que levaram à perpetuação da situação dos refugiados. Nós podemos olhar para outros exemplos, o que aconteceu, por exemplo, na Europa depois do final da guerra, quando populações étnicas alemãs, por exemplo, da região dos Sudetos, da região da Silésia, da Prússia Oriental, se tornaram refugiados com a ocupação por parte da União Soviética daqueles territórios e da modificação das fronteiras, e esses refugiados alemães foram absorvidos pela nova Alemanha, enquanto que, depois da criação do Estado de Israel, as populações judaicas da maior parte dos países árabes foram expulsas e absorvidas pelo novo Estado. No caso dos palestinos, isso não aconteceu. Eles foram instalados em campos de refugiados, tanto na Cisjordânia e na faixa de Gaza, controlados pela Jordânia e pelo Egito, quanto nos países árabes vizinhos e mantidos dessa forma, certamente como um elemento de propaganda e de manipulação política por parte das lideranças árabes. Quem quer? Então, você lê a pergunta e depois responde. Boa tarde a todos. Eu queria abordar a questão feita pelo Antônio, se não haveria como os aliados terem conhecimento das marchas da morte, já que as mesmas eram uma resposta ainda mais cruel dos nazistas, que já sabiam que sua derrota estava próxima. Eu acho que esse tema, Antônio, é bastante pertinente, que não remonta só à questão da marcha da morte, mas a questão de qual foi a reação, de fato, das tropas aliadas frente ao que acontecia no genocídio. O que a gente pode supor, talvez, é que apesar de todo esse lobby que existia, tanto da comunidade judaica fora da Europa naquele momento, ou das pessoas que estavam ligadas à resistência, não há, não só a questão da Marcha da Morte, mas você tem muito pouca reação dos exércitos aliados, especificamente ao que acontecia na questão do genocídio. Você não vê bombardeios nas
nos trilhos dos trens que levavam aos campos de concentração. Enfim, você tem, de certa forma, é como se, digamos, as tropas aliadas estivessem preocupadas em vencer, mas não tocar nesse assunto. Eu acho que é uma questão, você tocou muito bem, uma questão nebulosa ainda na pesquisa histórica. Por que os aliados não se manifestaram, do ponto de vista militar mesmo, com relação a essa questão dos campos, da Marcha da Morte e assim por diante? Sobre a Marcha da Morte, gostaria de acrescentar uma coisa. Até hoje não tem documentação que comprove que houve exatamente uma ordem por escrito documental de haver as marchas da morte, ou seja, é possível que os guardas dos campos de concentramento, por quererem contribuir com o final do genocídio, ou seja, a continuidade do assassinato das vítimas dos campos de concentramento, em especial dos judeus, eles tenham decidido para que a maior parte dos que eles não estavam enfermos e que morreriam nos próximos dias fossem levados a essas marchas e esse genocídio fosse efetivado, né? O genocídio, e também antes de eles fazerem as marchas da morte, eles tentaram destruir o máximo de documentos e uma parte de câmaras de gás, ou parte das estruturas dos campos, mas sobrou muitas coisas, né? E, na verdade, os aliados, eles começaram a ter conhecimento eles sabiam que existiam os campos de concentramento, não sabiam talvez a dimensão deles, ou toda a dimensão deles, eles tinham um certo conhecimento, mas a localização e tudo, eles não tinham todos os dados, né? Por isso que os nazistas conseguiram sair um pouco antes. Mas é como o professor Celso Zirbowicz também colocou, de que, por exemplo, Auschwitz se sabia já há muito tempo onde ficava localizado, de que era um campo em que morria uma grande quantidade de pessoas e que estava tendo um exercício de trabalho forçado, né? E essa era uma questão que eu queria colocar. Boa tarde, Rosmary. Sobre o filme ou documentário, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho um livro em alemão de um rapazinho adolescente que teve que ser soldado e escreveu um livro recentemente sobre pessoas que ele tinha que eliminar nessa Marcha da Morte e conseguiu salvá-las e tal. Então, uma pessoa mora em São Paulo, escreveu um livro e mandou para ela, e eu tenho uma cópia desse livro comigo, mas ainda não está traduzido. Numa oportunidade, a gente talvez possa conversar mais sobre esse assunto. Eu tenho o livro. A resposta da Rosmary. Não haveria das Marchas da Morte. É que eu já respondi daí, desculpa, da resposta da Rosmary sobre os filmes e documentários vistos, que eu tenho só o livro, realmente, de uma pessoa que teve que participar como alemão na Marcha da Morte e depois escreveu um livro sobre pessoas que ele conseguiu salvar, sendo que uma é de São Paulo. Por isso que eu tenho o livro. Boa tarde. Eu agradeço a pergunta e eu gostaria de falar, enfim, não é esse nome oficial sobre a Marcha da Morte, mas Korcia, com seus alunos, também fez uma Marcha da Morte. Ele, no orfanato que ele dirigia dentro do gueto, ele foi preparando as crianças para a morte. E ele ficou falando com essas crianças sobre o que é morrer, enfim, ele foi preparando essas crianças. E no Yom Kippurim, antes, o dia do perdão, no último dia do perdão, antes deles irem para os campos de morte, ele organizou junto com as crianças. Aliás, as crianças organizaram, a pedido dele, um serviço religioso no próprio orfanato. Isso foi descrito por Mikhail Zilberberg, que escreveu um livro chamado Memórias de Varsóvia. É
É um livro que está em inglês. Esse Mikhail Zilberberg foi um vizinho do orfanato de Korczak. Ele tinha uma relação bem íntima com Korczak, e ele se lembra e ele relata como foi a comemoração do último dia do perdão, antes deles saírem para os trens. E interessante notar que Korczak é conhecido como uma pessoa que estava longe da religião. E, no entanto, ele achou que naquele momento era muito importante estar fazendo esse tipo de introspecção consigo próprio e com as crianças. Não, a próxima pergunta. Tá, eu vou ler a pergunta da Rosemarie. São muitos os filmes e documentários vistos, no entanto, gostaria de saber se um dos docentes conseguiria se lembrar de algum que aborda a marcha da vida, da morte, desculpa, gente, da morte, também citada no último texto de estudo. Obrigada. Eu, particularmente, não conheço um filme que trate especificamente sobre a marcha da morte, mas nos campos de concentração, todos eles praticamente, onde houve marchas da morte, vocês têm documentários e vídeos feitos por pesquisadores, historiadores, que abordam a história dos campos e um pouco da marcha da morte. Agora, documentário, eu acho que não existe, não foi documentado isso. Tem alguns filmes, na verdade, que eles abordam algumas... Puxa, Noite Neblina... O Alain René, no clássico filme Noite Neblina, que está agora disponível no mercado, ele, enfim, talvez ainda hoje é considerado o grande filme de documentação sobre os campos de concentração. Ele tem alguns trechos, porque ele foi uma das poucas pessoas que tiveram acesso aos arquivos de Berlim na década de 50, e ele conseguiu algumas cenas que mostram um pouco da Marcha da Morte já no momento final da guerra, né? Aconselho bastante assistir esse filme. Esse filme é impressionantemente atual, apesar de ter mais de 50 anos, ele tem 53 anos, e ele é ainda hoje talvez o melhor documentário já feito sobre a questão da solução final. Vou responder a pergunta do Antônio da Silva. Sabedores dos crimes contra a humanidade, o que levou certos governos, em particular da América do Sul, a dar proteção a esses criminosos nazistas? O dossiê Odessa é real ou o governo Juan Domingo Perón era o verdadeiro dossiê Odessa? Bom, eu inicio falando de 3 repúblicas latino-americanas, Argentina, Chile e Brasil, onde notadamente a influência germânica nas armas era mais perceptível. No caso específico de Argentina e Chile, no início do século, a gente teve as academias militares fechadas e os oficiais de carreira tendo que fazer os seus cursos de formação em 2 centros, especificamente França e Alemanha. Isso se dobrou numa tradição, tanto no Chile quanto na Argentina, de 2 tipos de oficiais de carreira. Aquartelados, no caso dos de formação francesa, e operacionais, aqueles que estudaram os manuais de von Moltke, Karl von Clausewitz, não é? Já imersos aí num repertório pertencente ao germanismo. Perón advém dessa tradição, fundamentalmente, na Argentina. Ele é fruto desse processo que data do início do século, de penetração da influência germânica nas armas argentina e também chilena. No caso do Brasil, a gente tem já, no final da década de 1930, o chamado passo em falso do Getúlio Vargas, não é, que ensaiava uma aproximação do regime fascista, notadamente o discurso que proferiu a bordo do Minas Gerais, não é, num almoço para o alto oficialato da Marinha, onde exaltava as manobras de inverno da Wehrmacht. E também o contexto internacional, fundamentalmente a questão do comércio internacional de armas,
estava posta a necessidade de as repúblicas latino-americanas se armarem frente à expansão nipo-germânica, não é? Encontrava impedimentos para a aquisição de armas nas leis de neutralidade vigentes desde os Neutrality Acts, né, os atos de neutralidade promulgados na vigência do New Deal, que impediam os Estados Unidos de fornecer armas para repúblicas latino-americanas. E a solução encontrada pelo governo Vargas para se armar frente à expansão do nazismo foi comprar armas da Alemanha, comprar armas da Krupp alemã, o que provocou, não é, por conta da detenção de 2 embarcações brasileiras que faziam o transporte desse armamento pela Inglaterra, a instauração de uma crise anglo-brasileira que precisou da intermediação dos Estados Unidos para ser resolvida, mas que agravou ainda mais a simpatia dos oficiais de carreira nas armas do Exército Brasileiro em relação ao regime nazista. Isso agravou ainda mais a situação. Com o término da guerra, houve uma prática sistemática, isso foi demonstrado por uma aluna aqui da pós-graduação do Departamento de História da Universidade de São Paulo, numa dissertação que defendeu há pouco tempo, cujo nome é A Suástica no Brasil, onde ela estuda exatamente aquilo que se convencionou como Rede Odessa, não é, que seria a articulação de empresas alemãs na América Latina, estudou especificamente o caso brasileiro, não é, no acolhimento de oficiais que fugiam da Europa. Ela elenca ali uma série de empresas que documentalmente se comprovou que receberam oficiais nazistas que fugiram da Europa, e eu recomendo vivamente a leitura desse trabalho, que foi publicado pela EDUSP recentemente. Agora não me lembro o ano nem da defesa nem da publicação, mas é algo muito recente, eu li há pouco. Alguém quer? Eu queria lembrar também o filme do Max Ophüls, depois que a Beate Clarksberg e o marido dela encontraram o Klaus Barbie na Bolívia, um nazista escondido na Bolívia, ele caiu, o Max Ophüls fez um filme de 5 horas, 4 horas e meia, em que se percebe que o Klaus Barbie é descoberto. E há um livro brasileiro de um jornalista do Estadão, agora não me lembro o nome, não sei se alguém na mesa lembra o nome, se alguém me escreveu, tenho o livro em casa, fui ao lançamento dele há 3 ou 4 anos, a 2ª edição desse mesmo livro. Ele foi o jornalista que presenciou as filmagens do Max Ophüls e da Beate Clarksberg e o marido Serge Clarksberg, Klaus Klarsfeld. Caçadores de nazistas do Simon Wiesenthal Institute. E queria dizer sobre o dossiê Odessa, complementando ainda a resposta aqui do meu colega, Rodrigo, o próprio Klemperer, em Dresden, no imediato pós-guerra, ele mesmo percebe, ficou bem claro como os nazistas, sem nenhuma vergonha, se organizam. O governo manda eles mudarem o nome do grupo que eles tinham, que eles mudam o nome e continuam agindo sem nenhuma vergonha de se protegerem e continuarem o que depois eles vieram para a Argentina. Depois a gente responde a pergunta do próprio Klemperer. Só complementando, há também registros de que a partir de 1935, pelo menos, agentes da Gestapo estiveram na América do Sul, primordialmente em regiões onde havia colonos alemães, no sentido de organizar núcleos que pudessem ser acionados, inclusive de forma paramilitar. Não é? Isso também está registrado, também com o fracasso da intentona integralista, né, no Sul, pôde-se obter documentações que apontavam para esse esforço de fomentar nesses estados sulistas células que pudessem ser acionadas numa eventual ação paramilitar. Isso também agrava o quadro, né, de organização de grupos que acolheram oficiais que fugiam. Então, não só empresas de capital privado puderam fazer isso, mas contaram com apoio organizado também de grupos nesses estados sulistas. Eu queria comentar a pergunta do Evandro.
professores através da leitura dos diários de... Ah, desculpe. Eu falei 1935, perdoe-me, 1938 o fracasso da intentona integralista. Em relação ao comentário do Rodrigo, eu queria fazer duas observações. Primeiro, é importante lembrar que em 1935, 1938, a presença de elementos do regime nazista na América do Sul tinha por objetivo organizar ou estruturar algum tipo de colaboração com uma Alemanha vitoriosa. E nesse momento, de forma alguma, havia perspectiva de uma possível derrota numa guerra que começaria alguns anos mais tarde, que certamente já vinha sendo planejada, e o objetivo era de criar uma base para que houvesse uma cooperação numa futura divisão do território em que a Alemanha vitoriosa viesse a controlar ou organizar uma parceria com esses países da América do Sul, principalmente no que se referia por um lado, ao fornecimento de matérias-primas, por outro lado, ao controle do Atlântico Sul, numa disputa que já se antevia com os Estados Unidos, mesmo com uma Alemanha totalmente vitoriosa na Europa. E segundo, é importante lembrar também que uma parte da liderança nazista se utilizou dessa estrutura que foi criada para resgatá-los e fazer com que eles desaparecessem na América Latina. Mengele, Eichmann, Klaus Barbie, que foi mencionado aqui, mas os grandes e importantes cientistas alemães foram disputados pelos vencedores da guerra. Então, quando a guerra termina e a União Soviética e os aliados ocidentais ocupam a Alemanha, começa uma caçada pelos importantes cientistas nazistas, não para que eles fossem punidos, e sim para que eles fossem cooptados por esses países para desenvolver aqueles sistemas que eles já vinham desenvolvendo com muito sucesso na Alemanha, especialmente as bombas voadoras V2, que depois se transformaram nos projetos espaciais dos dois países, e o grande expoente desse processo é o cientista alemão Werner von Braun, que se tornou o pai do projeto Apollo, que colocou o primeiro homem na Lua. Então, ficou muito famoso e muito caracterizado o canal de fuga dos alemães, dos criminosos de guerra para a América Latina, mas se fala pouco e se lembra pouco, obviamente, porque os vitoriosos escrevem a história, se fala pouco sobre aqueles alemães que foram perdoados, por exemplo, nas instalações onde eram desenvolvidas as bombas V2, foram escavadas cavernas onde anteriormente funcionavam minas de potássio ou minas de enxofre, não me lembro qual dos elementos, em que os prisioneiros morriam ou eram mantidos com uma dieta calórica que permitia que eles vivessem somente 3 meses, e depois eram repostos por novos prisioneiros de campos de concentração, e essas instalações se tornaram completamente invulneráveis aos bombardeios aliados e foram tomadas pelos americanos sem absolutamente qualquer dano, e os responsáveis por essas instalações não só eram cientistas que desenvolviam o programa das bombas voadoras, mas também eram os responsáveis pela prisão ou pela manutenção em prisão e pela morte de todos esses trabalhadores escravos que foram responsáveis pela criação do espaço e pelo desenvolvimento do trabalho lá depois. Dando sequência, então, a colocação do Evandro,
Professores, através da leitura dos diários de Klemperer, percebemos quão banal pode se tornar a vida em um governo ditatorial. Ou seja, enquanto atos de sequestro e desaparecimento de judeus acontecia, parodiando Brecht, enquanto os males não chegarem em minha casa, não devo me preocupar, porém, quando o fato acontecer comigo, quem se preocupará? Obrigado. Na verdade, Evandro, essa questão da banalidade, a gente não pode esquecer que uma das características dos regimes totalitários, em especial o nacionalsocialismo alemão, tem a ver com a questão da manipulação de informações. Portanto, essa questão da banalidade que você aborda, ela está muito ligada também a uma questão de política de Estado. Né? Quer dizer, é como se essa banalidade se tornasse uma política de Estado. A gente conhece muito a questão de Goebbels, né? Essa questão da manipulação de informações, portanto, tem uma certa banalidade produzida artificialmente pelo regime para que as pessoas achassem que a vida corre normalmente enquanto aquilo tudo acontecia. Uma, por uma questão da resistência, e a outra pelo próprio medo perpetrado pelo regime para as pessoas. Quer dizer, a tentativa da resistência era uma tentativa que dava em morte. Portanto, essa questão da banalidade, você tem razão, a vulnerabilidade do ser humano é muito grande. Hannah Arendt aborda isso no Origens do Totalitarismo de uma forma brilhante, mais ainda ela aborda em Eichmann e Jerusalém, quando ela conta sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, 61. Agora, você não pode perder de vista que há uma manipulação provocada para essa banalidade, né? A censura do regime e assim por diante. Pode colocar um pouco a pergunta? Das 7h10. Então, Evandro, essa questão do Klemperer é bastante detalhado. As pessoas, além do que o professor Celso mencionou, da banalidade do mal da Hannah Arendt, o Klemperer também deixa bem claro, as pessoas que em casa não usavam a estrela amarela já eram assassinados, iam para campo de concentração. Eu acho que na minha dissertação de mestrado eu coloquei que foi o Brecht que fez aquele poema que fala que se eu não me preocupar, não preciso me preocupar com os outros, como você está colocando aí, mas na verdade é um engano meu. Foi um pastor protestante que fez esse poema, agora também não me lembro do nome dele, e é uma poesia muito bonita que ele escreveu sobre os socialistas e que ninguém precisava que nunca o mal ia chegar até a casa dele, até a hora que chega e não tem ninguém que o salve. Eu posso colocar na internet o nome desse, é um clérigo, que depois o Brecht menciona também. Então, só queria complementar. Vou só acrescentar uma observação em relação, não sei se é banalidade, mas a arbitrariedade de um governo como nazista foi tamanho que, como o professor Celso colocou, críticas, por exemplo, podiam levar uma pessoa a um campo de concentração. Um próprio partidário do Partido Nazista, se fizesse uma crítica ao regime, poderia ser levado ao campo de concentração, embora ele não seria, obviamente, destratado ou muito maltratado como os demais prisioneiros. Você está, por exemplo, na Alemanha, assim, se a coisa não acontece comigo, como você coloca, Evandro, quem se preocupará? As pessoas elas não ficaram simplesmente ou silenciadas, ou havia o medo, obviamente, o medo de você, ao denunciar o nazismo, você, a sua família poderem serem presas, e várias situações. Mas houve pessoas que lutaram também organizadamente e denunciaram o regime, mesmo arriscando, né? E pessoas de vários, sejam as primeiras vítimas do nazismo, foram opositores políticos, foram os primeiros que se organizaram até o final, na verdade, em todos os países, inclusive da Europa ocupada e tudo. Então você tem uma sociedade ou pessoas que arriscam ou que lutam contra esse tipo de regime, com o que se sabe e com o que se pode. Os judeus, inclusive, a esquerda, houve atos de protestos de pastores protestantes, padres, enfim, não houve simplesmente aceitação pura e simples, mas houve tentativas de reagir
ao regime, apesar de todos os riscos que se corriam, né? Só para complementar, Evandro, eu acho que uma das melhores formas de você combater essa banalidade é no dia a dia. E eu acho que eu queria recordar duas mulheres, e acho que as mulheres tinham um papel fundamental nessa questão da resistência diária do dia a dia, que é a própria Aracy Guimarães Rosa, no trabalho dela em Hamburgo, no consulado, e Mip Gies, que era quem levava a comida para a família Frank no esconderijo. Então, acho que assim, esse tipo de conduta das pessoas, justamente no seu dia a dia, que combatia um pouco esta banalidade que você se refere. Embora vocês estejam abordando mais a questão da Alemanha, eu levo em conta, eu gostaria de enfatizar, e foi esse o tema da aula online que eu dei, foi sobre o Korczak na Polônia. Tá? Então, na verdade, o Korczak representou, dentro do regime nazista que ele estava na Polônia, ele representou uma resistência, de alguma forma, dentro daquele regime. Porque num regime totalitário, num regime altamente autoritário, em que eles viviam, ele implantou uma gestão democrática no orfanato que ele dirigia. Na verdade, ele teve oportunidades pessoais, devido aos seus altos contatos, ele era muito respeitado e ele tinha grandes contatos, ele poderia ter se salvo. E não se salvou. E ele ficou com as suas crianças até o fim. Ele se recusava a usar a estrela amarela. Tá? Foi uma forma de resistência, sim. Korczak sentia-se, inicialmente, aliás, até o fim, um verdadeiro polonês. Ele esteve em Israel, ou aquilo que ele chamava de Eretz Israel, na época, que era a então Palestina. Ele esteve lá por 2 vezes, e o grande sonho dele tinha se tornado ir para Eretz Israel e lá poder viver como um verdadeiro polonês. Ele andava sempre com o uniforme do exército polonês. Ele se sentia um verdadeiro polonês, e esta foi a grande decepção da vida dele, porque ele queria ser um cidadão polonês, e mais do que um cidadão polonês, ele foi associado principalmente à questão judaica. Então, ele resistiu naquilo que foi possível, mas o sentimento de liderança, de confiança, de respeito que ele tinha pelas crianças e que ele acreditava que aquelas crianças mereciam, fez com que ele resistisse à sua maneira, mas os acompanhasse naquela caminhada para os campos de Treblinka. O Rômulo pergunta, não sei se minha pergunta é relevante ou se é mais curiosidade, algum historiador das mentalidades que trabalha com o tema Holocausto? Alguém da mesa? Talvez seria produtivo se o Rômulo acrescentasse a sua pergunta o que ele define por mentalidades. Vai nos ajudar, eventualmente, a responder. E a Rosemary pergunta sobre o filme As 200 Crianças de Korczak. Na 2001 ele está disponível com legenda. Na 2001 da Avenida Paulista, a Ana nos diz que ele está disponível com legenda em português, eventual. Se não me engano, a Associação Janusz Korczak, que eu posso conseguir o telefone da secretária-geral, da senhora Raquel Guilherme, Nós vamos
procurar e se houver disponibilidade desse filme em algum outro meio, algum outro canal, nós vamos postar para vocês e deixar a informação disponível para todos. O pogrom de Kielce na Polônia do pós-guerra, pergunta do Antônio da Silva, foi na realidade permitido pelos ocupantes soviéticos ou os mesmos não tinham conhecimento do mesmo? Será que não foi por omissão dos stalinistas? O pogrom de Kielce certamente foi promovido por poloneses, foi uma explosão espontânea. Mas existem alegações de poloneses mal intencionados que costumam dizer que os russos cometeram o pogrom na Polônia para continuar a estimular as alegações de que os poloneses são antissemitas. Então, sem dúvida nenhuma, existe todo um envolvimento da percepção de que os ocupantes soviéticos tinham algum tipo de responsabilidade, o que também é correto, porque sem dúvida nenhuma na Polônia ocupada nada teria acontecido sem o conhecimento das tropas de ocupação soviéticas. Agora precisa tomar cuidado com essas tentativas de alocar responsabilidades, porque não há dúvida nenhuma de que parte da população polonesa se opunha ao retorno dos judeus à Polônia por razões de antissemitismo, por razões econômicas. As casas que os judeus abandonaram foram ocupadas pela população polonesa que se manteve na infinidade de localidades onde essa ampla população judaica vivia, assim que sem dúvida nenhuma houve no mínimo a tolerância dos soviéticos, mas a responsabilidade historicamente certamente pode ser colocada sobre os ombros da população polonesa do pós-guerra. O filme Fuga de Sobibor mostra que o principal líder judeu nessa fuga permaneceu vivendo na Polônia, onde alguns anos depois ele foi assassinado, o que corrobora a pergunta, o que a mesa já respondeu. Acho que vou ler a próxima pergunta, então, do Antônio da Silva. Há informações que Ernst Röhm chegou a ser tenente-coronel do exército boliviano durante a Guerra do Chaco, desde 1932 até 1933. Pelo que eu estou entendendo, é o Ernst Röhm, que foi assassinado na Alemanha em 30 de junho de 1934, na longa noite dos punhais, em que ele foi a pessoa, o líder da SA, que arregimentou cerca de 4,5 milhões de homens, e houve muitos ciúmes, muita revolta, muita intriga, e todos, ele foi assassinado a sangue frio, outras pessoas também que faziam esse grupo. Ele seria o menos à direita de todo o grupo do nacionalsocialismo. E os SA remanescentes, os poucos que sobraram, foram até se queixar ao presidente Hindenburg, que faleceu no começo de agosto, o que deu ensejo ao Hitler imediatamente se nomear chanceler, presidente, e com a morte do Ernst Röhm, que realmente era uma pessoa muito popular, inclusive pelo seu trabalho na Bolívia, ele acabou com qualquer liberalidade no regime que ele criou. É um marco muito importante a morte do Ernst Röhm e o início do nacionalsocialismo a partir dessa morte. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? A próxima, eu vou ler então. Ciência nazista. No último texto foi citado... As duas próximas são afirmações, né? Ela introduz no primeiro... Acho que ela 17 e 28 é a pergunta. Não, a primeira.
Rosmari. Minha pergunta. As pesquisas sobre hipotermia, por exemplo, além de matar centenas de prisioneiros no campo de Dachau, produziram dados que existem até hoje e alguns cientistas gostariam de usar em pesquisas atuais. O médico Robert Pozos, diretor do laboratório de hipotermia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, é um deles. A única fonte conhecida de dados sobre seres humanos nessas condições são os experimentos nazistas. Bom. Não, acho não. Tá bom. Bom, acho que o que se deve pensar aí são os limites, não é, éticos da ciência médica. A questão de experimentação com seres humanos, a gente pode até estender a questão da experimentação com animais, não é? Deve ser discutida amplamente em termos éticos, porque a gente tem que contabilizar custos sociais, não é? E a desgraça humana para o desenvolvimento da ciência. Não é? A ciência tem que ser entendida a serviço da humanidade e produto de uma sociedade para o seu melhoramento. Não é? Não se pode contabilizar a desgraça humana para o advento da ciência. Ela não existe se não existir o homem. Não é? Então ela não pode aniquilar o homem. Não é? A técnica ela não deve devorar o seu criador. Penso eu. Né, a gente pensar esses limites éticos. Então, se não há nenhum registro para além das experiências nazistas, que a história nos sirva de lição, que não se produzam mais esse tipo de registro para a ciência ou para qualquer outra coisa. Não é? Simplesmente não devem ser acessados. Eu queria complementar só o que o Rodrigo coloca, lembrar que após a experiência deste genocídio da Segunda Guerra Mundial, depois do Tribunal de Nuremberg, foi criado um campo importante na discussão da área da saúde, que é a bioética. A bioética nasce através dos tribunais de Nuremberg e depois dos experimentos malditos de Mengele e seus comparsas em Auschwitz. Eu acho que a questão justamente que se propõe a bioética é regular essa questão, colocar os limites do ser humano até onde ele pode ir com as pesquisas, e a bioética obviamente se estende às questões da pesquisa não só com os seres humanos, mas com animais também. Então, há sim, hoje em dia, todo esse campo da bioética que se respeita a questão da autonomia, a questão do consentimento de experiências, o consentimento esclarecido, há todo um campo voltado à beneficência, quer dizer, e à não maleficência. Quer dizer, a bioética trabalha justamente com essa questão de o equilíbrio entre o que eu posso fazer para o bem da humanidade sem fazer mal para a humanidade. Né? Justamente esse é um dos grandes desafios da bioética que a gente até hoje procura traduzir na regulamentação das pesquisas, os comitês de éticas na área da saúde, em todos os institutos de pesquisa no mundo, trazem e justamente isso como legado desta maldita experiência e dos próprios tribunais depois de Nuremberg. Eu queria só reforçar o que foi colocado. Por exemplo, para você ser médico hoje em dia, em vários lugares você tem a ética, né? Na Alemanha, por exemplo, os lugares em que é mais rigoroso isso. E se você, por exemplo, determinados estudantes fizerem determinados tipos de, por exemplo, observações, eles são expulsos da universidade. É bastante rigoroso essa questão da ética. A grande parte dos experientes nazistas, na verdade, eles não tiveram, além de serem pseudocientíficos, não são considerados, além de desumanos, uma parte de um genocídio, de barbárie, eles não tiveram exatamente na própria área da ciência. Eu não sou médica, na verdade, eu li a respeito disso, não tiveram, os resultados não foram, na verdade, muito nem eficazes, nem eficientes, e além de serem, a maneira como foram elaborados foram absurdos. Se alguém tiver interesse em ler, eu não sei se tem em português, mas todos os experimentos, os tipos de experimentos, a grande parte das vítimas foram ou morreram ou tiveram sequelas graves, tem no site do museu do Holocaust Memorial Museum de Washington, tem todos os processos de todos os experimentos pseudocientíficos nesses campos de concentramento, e tem o julgamento dos médicos, né, para alguém tiver curiosidade. Tem um livro em português muito interessante a respeito do tema,
chamado A Ciência Assassina, que está em português, eu acho que foi eu esqueci o nome da editora, que é um texto bastante interessante, bastante rico para a gente poder compreender um pouco melhor o que foram esses experimentos, de que maneira eles foram elaborados, né, as consequências deles. Sobre experiências nazistas, só acrescentar o filme do Bergman, O Ovo da Serpente, que é justamente o início da eugenia, né? Um filme muito importante, de 1979. Vamos para a pergunta seguinte das 5h30. Afinal, houve experimentos de qualidade. Tá. Ok. Eu vou responder, então, a pergunta, de novo, da Rosmary, se é ético utilizá-los com o intuito de salvar vidas. Então, eu vou voltar na discussão sobre a ética e propor aqui uma reflexão sobre duas possibilidades, né, de condutas éticas. A ética da conveniência e a ética da responsabilidade, que implica, então, para onde deslocar a valoração, não é, nessa dimensão ética, valorar o meio ou valorar o fim. Pensando no contexto da política nazista, a gente está falando de um período, não é, que experimentava os desdobramentos de uma antropologia rássica do século XIX, uma sociologia genética, né, a consolidação da eugenia no ambiente médico, uma nova ciência que prometia resolver a mitologia antiga, não é, da religião nórdica. Então, uma nova ciência com antigos propósitos e que impõe um escalonamento das raças. Se a gente pensar em quem deve morrer para quem deve viver melhor, isso é resultado lógico do seguinte raciocínio, de que há seres superiores e seres inferiores. É a própria ideia de raça, né? É a lógica desse processo que é longo, mas que tem um locus concentrado no século XIX com essa convicção rássica, não é? Então, pensar nessa dimensão de ética, de responsabilidade, que é aquela que valora os meios, não se escapa a esse tipo de construção, de que se um deve morrer para que muitos vivam, esse um que deve morrer deve ser menos importante para aquela sociedade. E aí o critério fica ao bel prazer de quem vai escolher, se é o critério social, se é o critério rássico, a própria ideia de raça já foi desmontada na própria antropologia que criou a ideia de raça, a crítica boasiana fez isso, não é? O relativismo também. Então vejamos, eu penso que não. É a minha sincera opinião e eu acho que simplesmente nenhum critério valora seres inferiores, superiores, portanto não há como se determinar quem deve morrer para que muitos sejam salvos, ou quem deva ser objeto de experimentação científica. A pergunta do Evandro Marcel. A professora Oerster nos mostra em seu texto que Klemperer afirma no capítulo 21 de seu livro LTI ter sido as origens do nazismo uma peculiaridade alemã. No livro Os Alemães de Norbert Elias, a questão dos duelos nas universidades mostra como levaram a sério a noção de militaridade e superioridade, pois, ao participar de tais duelos, aqueles que fossem agredidos, geralmente com cortes no rosto feitos com as pontas das espadas, não deveriam demonstrar, pois estariam mostrando sua fraqueza. Seria esta uma das peculiaridades citadas por Klemperer? Obrigada. Eu que agradeço, Evandro, o seguinte, são épocas diferentes. O que o Norbert Elias comenta, muito famosas essas lutas de espada nas universidades, pelo que me consta, eram mais do século XIX. E esses grêmios, Burschenschaft, até tinha um apelido também numa universidade, não sei se foi na faculdade de Direito, tinha um nome também, que seria o Grêmio Estudantil. No Brasil não acredito que tivesse essa violência desses duelos nas universidades. Até me ocorreu um filme também, agora escapou, que também há esses duelos. É o seguinte, no capítulo 21, o Klemperer mostra
o perfil, a peculiaridade do alemão, o traço de caráter alemão que levou a essa militaridade, superioridade. Os duelos foi um outro caso que já se antevia a isso, mas é do século XIX. O que o Klemperer menciona é a amiga médica que trabalhava no hospital e dizia, quando chegavam os pacientes de noite, já se sabia quem eram os nazistas e quem eram os comunistas. Os comunistas apresentavam no corpo todos os traços de tortura. E os nazistas estavam machucados porque tinham bebido muito e ficavam batendo com as cadeiras uns nas cabeças dos outros. Não são os duelos das universidades, mas esses duelos, por exemplo, o próprio Klemperer, no colegial, ele se negou a participar desse grupo de duelos que já queriam se colocar como jovens no colegial. E por ter se negado a participar, os colegas já dizem que ele, não, como diretor do Grêmio Estudantil do colegial, ele, como judeu, não tinha direito a deliberar, porque ele se coloca contra esses duelos. E quando ele é universitário, em Munique, é procurado para participar de um grupo judaico chamado Licária, justamente para se defender dos que gostariam de manter esses duelos. Se houver mais alguma dúvida... Pode perguntar, por favor. Eu tenho uma pergunta sobre outra. Resposta para outra questão. 1741. Sobre a pergunta do Antônio da Silva, quais são os motivos de não haver muitos escritos na literatura brasileira sobre a Shoah? A gente conversou um pouco no último chat, em que até mencionei que realmente é pouco texto sobre isso. O Érico Veríssimo e a Cecília Meireles. Agora, aqui no meio, na nossa conversa, eu estou lembrando um livro atual, digamos, é de 1985, do José Neumann e Pinto. Quando o Mengele foi encontrado no Brasil, ele romanceou todo o conhecimento na Alemanha, como os alemães ficaram sabendo que ele se encontrava no Brasil, a vinda deles e todo o levantamento sobre a vida do Mengele no Brasil, em detalhes. Mas, na verdade, eu também vejo uma falta de literatura brasileira sobre isso. Eu não sei se literatura brasileira se refere à historiografia, à literatura. A gente tem vários autores aqui no Brasil. É que tem questão, livros publicados, traduzidos para português, que tem há muito tempo e tem muita coisa. São de memórias, desde Ben Abraham a recentemente Ruth Klüger. A gente tem, por exemplo, pesquisadores no Brasil que trabalham com o tema da Shoah, Berta Waldmann, Helmut Galle, alguns autores ou pesquisadores, estudiosos, Márcio Zeliman. Então, a gente tem livros de história, IBM e Holocausto. A questão é que talvez pesquisadores brasileiros, ou historiadores, ou sobreviventes que vivam aqui no Brasil não tenham tanta coisa, mas há uma historiografia, uma literatura a respeito do Holocausto, da Shoah no Brasil. Sim, não é muito extensa por uma questão linguística de pesquisa, mas a gente encontra IBM e Holocausto e a Ciência Assassina, enfim, há vários livros, né? Tem bastante. A Mônica entrou. Existe aqui um comentário sobre a ciência Eu queria comentar um pouquinho só a questão do Antônio sobre os escritos na literatura. O que a professora Ana colocou é assim, a existência de tradução ou de pesquisas históricas. Mas eu, de certa forma, concordo um pouco com o Antônio na questão da reflexão mesmo da literatura brasileira sobre a Shoah. E eu acho que, assim, talvez tenha algo a ver, Antônio, com uma questão da banalidade que a gente estava comentando antes do Evandro. Acho que tem, em alguns momentos, que a gente pensar o quanto a Shoah trouxe, ou ela pode, talvez, ameaçar um pouco
o grande mito, de certa forma, da sociedade brasileira tolerante, não racista, enfim, esta paz étnica e social que existe na própria mitologia brasileira. Acho que a gente pode pensar um pouco nisso, Antônio, na questão do porquê não existir a Shoah como referência de produção cultural genuinamente brasileira. Eu também gostaria de também lembrar, na verdade, a literatura brasileira acabou adotando um personagem fruto não da Shoah, mas da perseguição pré-guerra, que é Stefan Zweig, que, de certa forma, também teve uma relação muito grande com a literatura brasileira e que veio ao Brasil também já fugindo do regime nazista, e que também se surpreendeu com essa questão, de certa forma, com o quanto a literatura brasileira não produzia coisas sobre racismo, sobre a intolerância, não só sobre a Shoah. Né? Acho que fica mesmo o teu comentário como uma lição para nós. Queria lembrar... Inserção da Shoah na literatura brasileira, a gente também não tem ninguém da nossa... Da escola não existe inserção do que foi a ditadura. Nem da Shoah. Claro. Claro. Os didáticos, o Holocausto é um penduricalho, um box explicativo de pendurado no capítulo sobre a Segunda Guerra. Quando é um box é muito. Literatura mesmo, não necessariamente a pesquisa histórica. A pesquisa histórica está em bom disciplina, não sei. Mas eu digo, acho que a literatura brasileira tem pouco mesmo. Alô, Antônio Silva. Então, voltando sobre a literatura brasileira, no fim da década de 50, a Teresa Raquel encenou a Anne Frank, eu assisti. Muito impressionante. E em 1977, no Natal, a Miriam Meller encenou novamente a Anne Frank no teatro. Não tenho referência, depois disso, de novas peças, novas encenações da Anne Frank, que entrou na literatura mundial foi publicado em 47, e não sei, inclusive o livro da Salvadora, que infelizmente mal sucedida, da Anne Frank, da família. Realmente acho que há pouca literatura. Nós somos pesquisadores da Shoah, mas literatura, romance, há pouco realmente. A outra, acho que... Então, em relação à questão da intolerância e da discriminação no Brasil, eu gostaria de levantar uma questão que me parece da maior importância, que é como se está trabalhando essa questão junto aos jovens, junto às futuras gerações. A questão da educação relacionada a esse tema. Esse tema está começando-se a pensar sobre esse tema nas escolas. Existe um trabalho feito pela Maria Luísa Tucci, que é sobre a educação em relação ao antissemitismo, à intolerância. Eu levanto aqui também a questão um livro que foi traduzido para jovens, adolescentes, que me parece que agora já foi traduzido para o cinema também, não é? Está sendo produzido, chama-se o Menino do Pijama Listrado. Amanhã é o lançamento nacional, e que fala justamente para os adolescentes, para os jovens, conta uma história, uma fábula sobre o Holocausto,
mas de uma forma que a criança possa se identificar com essa causa como se ele fosse um protagonista, porque relata a história de crianças que se envolvem nessa questão. O livro parece que é em inglês, do John Boyle, foi traduzido para o português, acho que é a Companhia das Letras, se não me engano, e, enfim, eu acho esse tema da discriminação e da intolerância extremamente importante para que não se permita que os jovens repitam aquilo que está acontecendo. Nós temos hoje em dia uma população muito grande, consistente até, que diz que os horrores do Holocausto não aconteceram, não é? Existe uma literatura, existem posicionamentos sobre essa questão e nós não podemos deixar que os jovens acreditem nessa questão. É óbvio que a questão da discriminação e da intolerância, ela extrapola a questão do Holocausto. Nós temos a questão das minorias, de outras minorias, mas como nós estamos tratando aqui da questão do Holocausto, eu enfatizo a importância de se estar tratando do Holocausto como um fator seríssimo relacionado à intolerância e à discriminação. Só para lembrar mais um título para quem se interessar em romances relacionados com a questão, A Menina que Roubava Livros, se não me engano, foi publicada no ano passado e tem também, de novo, conta o relacionamento de uma criança no ambiente do Holocausto e mostra mais uma faceta do que ocorreu naquele período. Eu queria só fazer menção aqui à pergunta do Antônio Silva, é mais uma observação em relação, novamente, à presença de oficiais nazistas durante a Guerra do Chaco, novamente fazendo menção ao Ernst Röhm. Não sei, eu não conheço com profundidade o tema, acredito que, além do que a Miriam já mencionou a respeito do histórico do Röhm como chefe das SA assassinado na noite dos punhais, sobre a participação específica desses elementos na Bolívia, não creio que temos maiores informações. Temos uma pergunta aqui do nosso administrador. O que significa nazismo é o acrônimo em alemão de nacionalsocialismo, Movimento Nacional Socialista Alemão. Não, filme novo que trata do julgamento de Nuremberg com imagem também. Existe o julgamento inteiro? Então, tem negacionista, isso. Tá dizendo que existe. Eu queria comentar um pouco o que o Antônio escreve agora. O negacionismo do Holocausto começou a partir do próprio julgamento de Nuremberg, onde Göring fazia pouco caso do próprio julgamento dos crimes contra a humanidade. Antônio, eu acho que tem que diferenciar uma questão, a banalização do que aconteceu, e obviamente Göring tinha suas razões, ou provavelmente a mente de Göring devia ter suas razões para banalizar, mas não era só Göring, acho que muita gente banalizava, e outra coisa é negar fatos históricos, né? Quer dizer, esta produção
de um discurso negacionista, dizer, não, isto tudo é invenção e nada disso aconteceu, é fruto também de uma manipulação a seu bel interesse de quem está criando esta ideia, né? Agora, não dá para você negar algo que tem lá absolutamente suas evidências históricas e reais e físicas, né? Quer dizer, os campos estão lá para serem visitados e eles não foram invenções. Então, acho que tem que só fazer uma pequena diferença entre o que é hoje o negacionismo político, inclusive, né, o que o excelentíssimo senhor presidente da República Islâmica do Irã faz, na verdade é uma manipulação da história, a seu bel prazer, e uma invenção de uma mente que absolutamente não dá para julgar quando você chega e diz que por meu interesse eu agora resolvo negar a existência da história. Outra coisa é você banalizar a história. Banalizar a história requer uma reflexão mais delicada, mais qualitativa dessa questão, porque nos remete também a uma outra reflexão, Antônio, de o quanto a gente não banaliza questões que ocorrem hoje, né? O quanto o mundo não banaliza o que acontece em Darfur ou em outros lugares da África, o quanto a gente não banaliza a violência social que acontece no Brasil e assim por diante. Poderia te enumerar aqui vários exemplos. Então, essa banalização tem que ser cuidada. O negacionismo tem que ser desprezado, né? Nas nossas atividades aqui de levantamento de materiais antissemitas que circulam por meio da internet, fundamentalmente aqueles produzidos por grupos neonazistas, a gente se depara com essa confusão entre o que é banalização e o que é o negacionismo, porque os próprios grupos que têm uma retórica negacionista, ou seja, dizer que o Holocausto não aconteceu, promovem a exaltação dos instrumentos que tornaram o Holocausto possível. Quer dizer, uma atitude completamente contraditória, não é? Então, se percebe que o negacionismo, para o caso específico desses grupos, parte de uma retórica política que está articulada, né, numa postura que é antissemita, não é? Então, isso nos desvela também a possibilidade de essa lógica se verificar também na NPD alemã, por exemplo, a qual estão vinculados boa parte desses grupos neonazistas na Alemanha, né? Fazer um outro comentário acrescentando. Na verdade, o Göring, como acho que todos os assassinos, os nazistas, eles iam negar, obviamente, nos julgamentos o que estava acontecendo. Na verdade, negar para salvar a sua pele ou não serem culpabilizados, na verdade. Obviamente que o que eles fizeram, eles sabiam o que estavam fazendo, defendiam o que estavam fazendo. Então, o julgamento é o momento de eles negarem ou tentarem negar. A gente vê isso no julgamento de praticamente todos eles, da grande cúpula nazista, aos técnicos. Isso é muito, muito claro, até os advogados conseguirem. Eichmann, por exemplo, o julgamento de Eichmann, também a gente vê muito, muito claramente, né? E a questão do negacionismo, eu acho, realmente, o que os dois professores falaram é muito importante. E tem um livro que é bastante conhecido, Os Assassinos da Memória, do Pierre Vidal-Naquet, que está em português, que é um livro fantástico. E a questão, assim, eu particularmente concordo com o autor, a gente não deve exatamente debater com os negacionistas. Eu me recuso, por exemplo, a discutir com alguém que nega o Holocausto. Mas o trabalho do historiador, ou da gente como professores, ou alguém que se interessa pelo ensino do Holocausto, de debater, na verdade, porque ninguém tem a verdade absoluta, é muito importante. E um dos países que hoje em dia, o Rodrigo citou um partido de extrema-direita na Alemanha, é um dos países hoje em dia que mais luta, tanto constitucionalmente como na educação, para que não seja esquecido que foi o Holocausto, reconhecendo o que aconteceu no seu próprio país, é a Alemanha. Os campos de concentração são memoriais. O trabalho que a gente aqui desenvolve no LEI, a gente está lutando contra um tipo de negacionismo, ou digamos assim, como a gente diria, de intolerância que existe, inclusive, no Brasil, como em vários países do mundo. E a questão, acho que complicada também, é como a gente criminaliza, porque algumas pessoas, elas beiram ao crime, na verdade, você pegar determinadas culturas ou determinados povos ou religiões e você julgá-las, até que ponto você, por exemplo, vê na internet absurdos, né, que geram intolerância contra negros ou judeus ou minorias, ou seja, ou brasileiros ou argentinos, ou como a gente lida com determinados... Estou agora fazendo novamente como a gente lida com isso, né?
E tem um caso que eu acho bastante interessante. Eu até apresentei um trabalho agora no Rio de Janeiro sobre um antigo negacionista, que era ligado ao Roberto Faurisson, que é um dos maiores negacionistas vivos até hoje, que leciona na França, escreve no Le Monde, inclusive, às vezes, que é o Roberto Faurisson. E um dos seus amigos da época, que era também negacionista, ele foi um dos pesquisadores que, desde a década de 80, trabalhava com documentos sobre Auschwitz. Ele se interessava, ele negava o Holocausto, negava o extermínio dos judeus nos campos de extermínio. E ele foi o primeiro pesquisador a ter acesso à documentação em 91, quando da dissolução da antiga União Soviética, do acesso às empresas que produziram fornos crematórios e acesso a uma parte da documentação sobre as câmaras de gás. E com esse estudo bastante minucioso que ele fez, ele, na verdade, deixou de ser negacionista, ele reconheceu o assassinato, foram mais de 1 milhão de pessoas em Auschwitz, 960 mil judeus. Ele reconheceu, ele tem estudos históricos sobre o tema, e ele se peleou, na verdade, com o Roberto Faurisson, ou seja, a partir de um estudo sério, com documentação, de uma reflexão, ele, antigo negacionista, ele se torna hoje em dia um historiador que reconhece o seu erro, a partir de um exemplo de uma reflexão, porque às vezes também tem muito de ignorância ou de uso político também nesse tipo de discurso. Eu só acrescentaria a questão do negacionismo. Eu acho também bastante perigoso, Antônio, a gente ver as misturas que às vezes as histórias podem gerar. Ver, por exemplo, um discurso negacionista, quando você vê o fundamentalismo religioso participando desse debate, e mais ainda, quando você usa da teoria negacionista, né, que por si só já é infame, com argumentações de processos históricos muito diferentes, que, por exemplo, é o conflito do Oriente Médio. Quer dizer, quando começa a misturar estações, eu acho que aí não só banaliza o discurso, mas ele perde totalmente o sentido. Quer dizer, uma coisa é você discutir o extermínio que aconteceu na Europa, outra coisa é você discutir o processo histórico do conflito, outra coisa é você discutir o negacionismo ou as pessoas que dizem que isso não aconteceu. Quando mistura tudo isso, eu acho ainda mais perigoso, né? A gente ainda tem que ficar muito atento a isto, né? Eu mencionei que ia falar sobre um filme na pergunta, não sei se foi do Evandro, sobre duelo de espadas. O filme é O Capitão Hödel, que trata do início da Primeira Guerra Mundial. Um filme que eu acho muito importante. Uma nova pergunta, Evandro Marcel. Lembrei-me de 2 livros, um de Sérgio Correia da Costa, Crônicas de uma Guerra Secreta, que fala sobre uma possível intervenção da Argentina, amparada pela Alemanha nas terras brasileiras, e de Leon Goldenson, As Entrevistas de Nuremberg, que retrata como os acusados se negavam a reconhecer. Poucos sentiram vergonha pelo que fizeram, os acontecimentos, somente para conhecer um pouco mais sobre o que está se falando aqui. Só comentar a afirmação do Antônio da Silva. Ele diz, aliás, na minha opinião, o fundamentalismo islâmico, na atualidade, é um perigo que a humanidade está a correr, caso nada seja realizado. Antônio da Silva, eu acredito que qualquer fundamentalismo, seja ele qual for, de qualquer religião, é nocivo. Não tem como o fundamentalismo não ser nocivo. Não é? O fundamentalismo islâmico não invalida a dimensão civilizacional do Islã, não é? A cultura que a constitui, mas o fundamentalismo, ele é, reafirmo, nocivo a qualquer religião, qualquer sistema cultural. Não tem dúvida que o Rodrigo tem razão. Provavelmente o Antônio da Silva
se refere à evidência que o fundamentalismo islâmico tem hoje em razão da chamada guerra contra o terror, atentados como o que ocorreu em Mumbai, mas sem dúvida nenhuma o problema está no fundamentalismo e não na corrente a que ele está ligado, e da mesma forma que existe fundamentalismo islâmico, existe fundamentalismo cristão, existe fundamentalismo judaico, e todos eles envolvem perigo se forem, especialmente se proliferarem em ambientes democráticos. Se não temos mais perguntas relacionadas com o tema do nosso curso, eu gostaria de oferecer a palavra ainda para os membros da mesa, se alguém tem algum comentário final. E se não, vamos dar por encerrado o nosso curso, agradecendo a participação de vocês aqui no chat, agradecendo a participação de todos os alunos que participaram do curso, e anunciando somente que todo o material vai continuar disponível no nosso portal, e conforme forem obtidos materiais adicionais, informações adicionais que possam interessar àqueles que participaram, vamos atualizar permanentemente o nosso site. O professor Rodrigo, então, com a palavra para finalizar. Bom, ao término dessa jornada, eu agradeço a todos que nos acompanharam. A participação de vocês foi fundamental. Os debates que foram realizados no fórum, aqui nos chats, foi muito produtivo, tanto para vocês quanto para nós, docentes. Eu falo especificamente a minha experiência, não é? Nesse curso foi fundamental para a minha vivência acadêmica. E gostaria de convidá-los a continuar acompanhando as nossas atividades aqui no Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, especificamente aqui no módulo de pesquisa Holocausto e Antissemitismo, a partir da nossa página no portal Rumo à Tolerância. Nós vamos disponibilizar os materiais do curso, os textos, os chats também naquela página, e vamos pensar atividades, não é, sob a coordenação do professor Samuel Feldberg, para o próximo período letivo. Então estejam atentos, mantenham-se em contato conosco. Nós vamos inseri-los no mailing do laboratório para receberem os nossos e-mails e participem das nossas atividades. De certo que esse, que é o primeiro curso promovido pelo módulo Holocausto e Antissemitismo, será o primeiro de muitos, não é? Então, muito obrigado a todos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa a título de encerramento? Agradecendo a todos, aprendemos, foi uma troca, já falamos isso no último chat. Continuamos lutando contra todas as intolerâncias, fanatismos e a palavra, os fundamentalismos de todas as formas. Obrigada a todos, um grande abraço e feliz ano novo, e continuamos juntos no ano que vem, né? Eu queria também, ao terminar essa participação, queria agradecer o convite e a participação de vocês. Eu queria dizer só duas coisas. Eu tenho, talvez, a oportunidade de visitar Auschwitz anualmente. E queria dizer para vocês que a sensação, e isso que acho que é importante a gente ficar mantendo como reflexão, nós não vivemos Auschwitz, mas eu me sinto sobrevivente a Auschwitz. Eu acho que a gente tem ainda uma missão a cumprir, né? E a minha missão, eu acho que como professor, é o que Theodor Adorno escreveu no seu texto Educação pós-Auschwitz, que depois da existência de Auschwitz, a nossa missão como ser humano jamais, e como educador principalmente, é jamais deixar que Auschwitz se repita. Acho que isso é uma missão que toda a humanidade, independente de cor, raça, sexo, enfim, tem ainda como legado de tudo isso que a gente discutiu nessa tarde. Então, a todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Né? Eu acho que a gente não, de jeito nenhum, ainda não esgota esse tema.
É isso. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau. A gente faz cliente regional, começa a conversar. Da piada de português. Manda um abraço do Eurico Miranda.